Olha só, tem uma verdadeira revolução acontecendo. Bem silenciosa nas ruas e estradas do Brasil. Sabe aquele velho conhecido pedal da embreagem? Pois é, ele está com os dias contados. A gente está falando, claro, da ascensão assim impressionante dos carros automáticos. Então, para a gente entender bem essa história toda, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, a revolução automática em si. Depois, vamos mergulhar no que a gente chama de o coração do carro. Daí, a gente fala sobre o papel vital do fluido, decodifica os tipos de transmissão e, claro, termina com as dicas de cuidados e manutenção. Beleza, então vamos lá. Começando pela revolução automática. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa mudança, basta pensar no seguinte: a comodidade de dirigir sem precisar trocar de marcha. Isso simplesmente dominou o mercado brasileiro. E de um jeito, olha, impressionante. Para se ter uma ideia, mais de 60%. Em 2022, mais de 6 em cada 10 carros novos vendidos aqui no Brasil já saíram de fábrica sem o pedal da embreagem. Isso é uma maioria absoluta, né? É um marco que muda completamente o jeito que a gente pensa em dirigir por aqui. E o mais incrível é a velocidade com que isso tudo aconteceu. Se a gente voltar só 10 anos, lá para 2012, os automáticos eram só uns 15% das vendas. Uma década depois, puf, o número salta para mais de 60%. É um crescimento, assim, gigantesco que não deixa dúvida nenhuma sobre para onde o mercado está indo. E olha, a coisa não para por aí não. As projeções indicam que o carro manual vai virar quase uma peça de museu. Uma pesquisa da Bright Consulting aponta que até 2030, só 5% dos carros vendidos no Brasil ainda vão ter câmbio manual. 5% é praticamente o fim de uma era. Ok, toda essa praticidade é ótima, mas ela vem com uma responsabilidade nova. Porque, vamos ser sinceros, a transmissão automática é uma das partes mais complexas e mais caras de um carro. A gente pode até pensar nela como se fosse o coração do veículo. E é aí que mora o perigo. Por trás daquela simplicidade toda de só acelerar e frear, tem um sistema que, se não for bem cuidado, vira uma verdadeira bomba relógio para o bolso de qualquer um. Deixar a manutenção de lado, olha, isso pode resultar em consertos que custam literalmente uma fortuna. A diferença é brutal. De um lado, o cuidado preventivo. Coisinha simples, troca de fluido, troca de filtro, tudo agendado. Do outro, a falha total da transmissão. O custo para consertar não é só maior, é de outra dimensão. É um prejuízo enorme. Então, se a gente está falando que a transmissão é o coração, o fluido é o quê? É o sangue, né? É a corrente sanguínea que mantém tudo funcionando. E, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais crítico para garantir que esse sistema dure muito tempo. Mas, afinal, para que serve esse fluido? O que ele faz de verdade? Muita gente acha que é só um óleo para lubrificar, mas a história é bem mais complexa. As funções dele são muito, mas muito mais importantes. Olha que loucura a quantidade de coisa que esse fluido faz. Ele lubrifica, claro, mas ele também resfria o sistema todo que esquenta pra caramba. Ele limpa as peças por dentro, tira a sujeira, ele garante a pressão hidráulica, que é o que faz a marcha trocar, e ainda por cima protege tudo contra ferrugem e oxidação. É um verdadeiro faz-tudo ali dentro. Então, fica aqui o alerta, bem direto ao ponto. Usar o fluido errado, aquele que não é o recomendado pela fábrica, não é economizar dinheiro, é comprar um problema. Isso pode causar falha na troca de marcha, dar aqueles trancos chatos e, no pior cenário possível, travar o câmbio todo. E para cuidar direito, primeiro a gente precisa conhecer, né? Porque não existe um tipo só de câmbio automático. Existem várias tecnologias diferentes, cada uma com o seu jeitão. Bora dar uma olhada nas principais? Basicamente, a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Tem a transmissão convencional, aquela com conversor de torque, que é conhecida por ser bem resistente e super suave. Depois vem a CVT, que o pessoal fala que não tem marcha. Ela foca em economizar combustível e a aceleração é contínua, sem aquele soquinho da troca. E por último tem a DCT, de dupla embreagem, que é para quem gosta de pisar fundo. As trocas são super rápidas, bem esportivas. E como é que isso se divide aqui no Brasil? Bom, a transmissão convencional ainda é campeão, está em quase 40% dos carros. O CVT vem logo atrás, crescendo muito, já passando dos 20%. Já a de dupla embreagem, a mais esportiva, ainda é para poucos, é um nicho bem pequeno do mercado. Beleza, agora que a gente já entendeu a importância e os tipos de câmbio, vamos para a parte que interessa, a prática.
como é que se faz para esse coração do carro continuar batendo forte por muitos e muitos anos? A regra número 1, a regra de ouro, é a troca do fluido. Não tem como escapar. A recomendação geral é fazer essa troca ali entre 40 e 50 mil quilômetros. Mas, atenção aqui, hein? Se o carro é usado em condições severas, tipo quem pega trânsito pesado todo dia, esse prazo cai para 30 mil quilômetros. Para não ter erro, o plano é simples, são só 3 passos. Primeiro passo, o manual do proprietário é a bíblia do carro. O que está escrito ali é lei. Segundo passo, respeitar os prazos de troca. Não é para deixar para depois, tem que ser rigoroso. E terceiro, e talvez o mais importante, isso não é serviço para qualquer um. Tem que procurar uma oficina especializada, gente de confiança. É como diz o Marcelo Martini, que é gerente de vendas e especialista no assunto, conhecimento é tudo. Tanto o dono do carro quanto o mecânico precisam saber o que estão fazendo. Usar o fluido certo, do jeito certo, é isso que vai garantir que o carro ande bem e que a transmissão dure o que tem que durar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Com essa revolução dos automáticos tomando conta de tudo, cuidar da transmissão se tornou mais importante do que nunca. Então a pergunta que fica é, será que o coração do carro está recebendo a atenção que ele realmente precisa? Porque a resposta para essa pergunta vai dizer não só quanto tempo o carro vai durar, mas também o quanto de dinheiro vai ficar no bolso. Pensa nisso.